E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre pressão, e a questão diz o seguinte: em um laboratório de física há uma cadeira com assento formado por pregos, com as pontas para cima. Alguns receiam sentar-se nela, temendo machucar-se. Em relação à situação descrita, é correto concluir que quanto maior é o número de pregos, parará, na pessoa que senta na cadeira. Então ele está fazendo uma relação com o número de pregos, e aí tu vai ver as afirmações, ele vai ver o que dá para tirar ou não. Para resolver então essa questão, a gente precisa lembrar da relação geral de pressão. Lembrar que pressão é uma relação de força por área, né? Força que eu aplico numa superfície. Onde nesse caso a gente está falando de pessoas que sentam numa cadeira. Então imagina uma pessoa sentando na cadeira, e aí justamente a gente quer saber se ela vai, né, o que acontece se a cadeira tiver mais ou menos pregos, né? Ou seja, para a mesma pessoa, esse F, que é a força que ela vai fazer, é o mesmo, porque esse F seria, no caso, como a gente está falando de uma pessoa sentando numa cadeira, o peso da pessoa. E o peso da pessoa não depende do número de pregos, né? Beleza. Aí quando a gente olha, a gente vê que a pressão, nesse caso, então ela vai depender não da força, mas ela vai depender da área, né? É isso que vai afetar a pressão. E justamente o número de pregos tem a ver com a área. Então vamos se ligar no seguinte, ó. Qual é a relação que a pressão tem com a área? A gente tem uma relação inversa. A questão fala quanto maior o número de pregos. Quanto mais pregos eu tiver, mais pontas eu vou ter, e quanto mais pontas eu vou ter um número cada vez maior de área para eu sentar. Um prego só eu tenho uma área só. Agora quanto mais pregos, 1000 pregos, eu vou ter 1000 vezes mais área para eu me sentar. Quanto maior a área, menor a pressão. Essa é a relação, né? A gente tem uma relação inversa, visto que o peso, que é a força, ele não vai mudar se a gente considerar que é a mesma pessoa. Então a gente tem uma relação inversa entre área e pressão. E aí agora é só, né, procurar qual a resposta certa. Alternativa A: menor é a força total que o conjunto de pregos exerce. Não, né? Como eu disse, a gente não tem uma mudança na força. A força é a mesma, vista que é o peso da pessoa. B: maior é a força total. De novo, não mexe na força, né? Não é nem maior nem menor. C: maior é a pressão. Não, a pressão, como eu disse, ela cai. Quanto mais área, menos pressão. D: maior é a área. Sim. E a pressão? Não, né? Maior é a área e menor é a pressão. E aí sobra aí, ó, maior é a área e menor é a pressão, respondendo exatamente o que eu tinha dito ali na situação anterior. Então a resposta certa para essa questão fica alternativa E. E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!